Bom, vamos falar agora sobre o cadastro de atributos de pessoa. Essa é uma funcionalidade que pode ser considerada avançada aí no sistema. Então, o que é o cadastro de atributos de pessoa? O cadastro de atributos de pessoas ele existe para que você possa criar campos personalizados e específicos para o seu negócio no cadastro de pessoas no sistema. Tá? Então, nada melhor do que um exemplo, né, para entender o conceito do cadastro de atributos de pessoas. Então, por exemplo, suponha que no cadastro de cliente da sua empresa seja importante você registrar as seguintes informações: o faturamento bruto no último ano, o lucro líquido no último ano, o patrimônio líquido no último ano, a data da fundação da empresa, se o teu cliente possui alguma restrição no Serasa, sim ou não, se ele possui imóvel próprio, sim ou não, e uma descrição do negócio principal da empresa. Tá? Algumas dessas informações são importantes para você avaliar, por exemplo, o limite de crédito do teu cliente, né? Ou se faz sentido você continuar fazendo negócio com esse cliente, ou as condições de pagamento que você vai oferecer para o seu cliente. Tá? Então são exemplos de campos de informações, de certa forma específicas para o seu negócio, que você pode cadastrar como atributos de pessoas. Agora suponha que no cadastro de fornecedores, departamento de compras da sua empresa, por exemplo, avalie que é importante registrar as seguintes informações: a data da última auditoria no fornecedor e a pontuação que o fornecedor recebeu na última auditoria, que seria um campo com as opções 90 a 100, 80 a 89, 70 a 79, 50 a 69 ou 0 a 49. Tá? Esses são exemplos de atributos de pessoa que também poderiam ser cadastrados no sistema vinculados à categoria de pessoa fornecedor. E por fim, um último exemplo, no cadastro de representantes, que também é uma categoria de pessoa, suponho que seja importante registrar as seguintes informações: a data do credenciamento do representante e a qualificação do representante, se ele é um indicador, ou um revendedor, ou um provedor de solução. Tá? Então perceba com esses exemplos que o cadastro de pessoas ele pode ter informações muito específicas direcionadas para cada negócio, e aí através do cadastro de atributos de pessoas é possível customizar os campos que são importantes para o seu negócio, para cada categoria de pessoa. Então, a seguir aqui no artigo a gente apresenta uma imagem da tela de atributos de pessoa no sistema. A gente pode ver essa tela aqui na nossa base de treinamento. É só digitar atributos de pessoa aqui no menu principal para acessar a tela. Então acessei aqui a tela de atributos de pessoa. Aqui eu estou vendo os atributos, todos os atributos que foram citados no artigo, eles estão cadastrados aqui na minha base de treinamento. Voltando aqui para o artigo, como os atributos são definidos na tela de cadastro de pessoas. Então, no cadastro de pessoas, após definir a categoria da pessoa, é possível preencher os atributos da pessoa na aba Atributos. Então, a seguir, apresentamos uma imagem da tela de cadastro de pessoas com essa aba Atributos em destaque. Aqui na imagem do nosso artigo, mostrando um exemplo com a categoria cliente, tá? com os atributos de pessoa que foram citados aqui no início do artigo. A gente pode ver aqui na nossa base de treinamento. Tá? Então, se eu for lá para a minha tela de cadastro de pessoas e simular aqui a criação de uma nova pessoa, eu tenho aqui a aba categoria, né? Então eu posso enquadrar a pessoa em uma ou mais categorias. Então, se essa minha pessoa estiver na categoria cliente, por exemplo, eu vou clicar aqui em cliente. Perceba que o sistema habilitou a aba atributos
E aí dentro dessa aba atributos, eu vejo todos os atributos que foram citados lá no artigo, né? Então, faturamento bruto no último ano, lucro líquido no último ano, patrimônio líquido no último ano, a data da fundação da empresa, se a empresa possui restrição no Serasa, sim ou não, se possui imóvel próprio, sim ou não, e a descrição do negócio principal da empresa, que é um campo texto longo. Se eu trocar aqui a minha categoria para fornecedor, por exemplo, já aparecem atributos de pessoa específicos para a categoria fornecedor, que foram citados no artigo lá também. Então tem aqui a data da última auditoria e a pontuação na última auditoria, com as opções que foram cadastradas no cadastro atributo da pessoa. E aí, se eu trocar aqui a minha categoria para representante, por exemplo, eu tenho também aqui o meu cadastro de atributos com os atributos da pessoa, data do credenciamento e qualificação do representante. Tá? Então, esses são apenas exemplos. Os exemplos que foram apresentados aqui no artigo são os exemplos que a gente está vendo na nossa base de treinamento. Então, com a importância dos atributos de pessoa, então a utilização de atributos de pessoa é importante, pois permite conhecer melhor as pessoas com as quais a sua empresa mantém relacionamento. Tá? E conhecendo melhor as pessoas, é possível segmentá-las, oferecer um tratamento diferenciado de acordo com essa segmentação e tomar melhores decisões para a gestão do negócio. Tá? Então, alguns exemplos, como se pode tomar melhores decisões quando você tem um conhecimento melhor da pessoa que você está se relacionando. Então, se você está negociando com um cliente que registrou um excelente lucro no último ano, que é um exemplo de atributo aqui de pessoa que foi utilizado aqui no artigo, e que não tem restrições no Serasa, você pode oferecer condições de pagamento diferenciadas para esse cliente, pois terá um baixo risco de inadimplência. Agora, por outro lado, se você está negociando com um cliente que teve prejuízo no último ano e que tem restrições no Serasa, pode ser melhor você negociar uma condição de pagamento à vista com esse cliente, devido ao alto risco de inadimplência do cliente. Tá? Então, são exemplos a partir de dois atributos de pessoa que foram definidos para o cliente, que podem apoiar uma decisão de negócio importante para a gestão da empresa. Outro exemplo, suponha que você está fazendo uma cotação de compra com 2 fornecedores, e esses 2 fornecedores têm preço, prazo e qualidade semelhantes, e você está em dúvida sobre qual fornecedor escolher. Nesse caso, você poderia utilizar a informação da pontuação obtida na última auditoria no fornecedor, registrada como um atributo de pessoa, para apoiar o processo de seleção do fornecedor, né, e priorizar aquele fornecedor que teve uma pontuação maior na última auditoria. Ok? E quais são os atributos de pessoa pré-cadastrados no sistema Nomos? Como os atributos de pessoa normalmente variam muito de uma empresa para outra, a base padrão do sistema Nomos ela não vem com nenhum atributo de pessoa pré-cadastrado. Tá? Então, se você quiser utilizar atributos de pessoa, você vai ter que cadastrar esses atributos de pessoa no sistema. E como criar um atributo de pessoa no sistema? Então, a criação de atributos de pessoa no sistema segue o padrão das telas de cadastro do sistema Nomos. Para acessar a tela, você digita atributos de pessoa lá no menu principal e depois clica no botão criar atributos de pessoa para acessar a tela de criação de um novo atributo de pessoa. Aqui a gente tem uma imagem da tela de criação de atributos de pessoa, e a seguir a gente tem uma tabela explicando como preencher cada campo da tela, e a gente vai avaliar os campos dessa tabela junto com a criação de um novo atributo de pessoa na nossa base de treinamento. Tá? Então, vou acessar aqui a tela de atributos de pessoa, aqui pelo menu principal. Acessei aqui a tela. Eu vou clicar aqui no botão criar atributos de pessoa para criar um novo atributo. Aí vamos imaginar que eu queira criar aqui um atributo que eu vou chamar de classificação
ABC do cliente, ok? Então aqui é o nome interno do atributo, é um nome que deixe claro, né, o que significa aquele atributo. Aí o formato, nós temos no momento 5 tipos de formato. Tem um formato texto, tá, que permite a digitação de qualquer texto curto. Tem um formato número, que permite a digitação de números, somente de números. Eu tenho o formato data, que permite a digitação somente de datas. Eu tenho o formato lista, que é um formato em que eu posso definir aqui nesse quadro as opções disponíveis para seleção na tela pelo usuário. Então, esse formato lista, o meu atributo apresenta uma combo com opções possíveis para o usuário selecionar na tela, e as opções elas são cadastradas aqui. Eu tenho o formato texto longo. Então, o formato texto longo ele permite, como o próprio nome diz, a digitação de um texto longo naquele atributo. Esse atributo que eu estou criando aqui, classificação ABC do cliente, eu vou colocar ele com um formato lista, ok? Aí eu tenho o campo ativo, esse campo com um padrão vem marcado, eu tenho que marcar esse campo para ativar o atributo. Eu tenho esse campo aqui, olha, preenchimento obrigatório. Se eu marcar esse campo aqui, eu vou tornar o preenchimento desse atributo obrigatório para salvar a pessoa, ok? Então, se eu marcar aqui com um preenchimento obrigatório no cadastro de pessoa, nesse caso aqui na categoria cliente, que eu vou vincular esse atributo com a categoria cliente, eu vou ser obrigado a preencher, a selecionar uma classificação ABC aqui para o cliente. Um nome técnico, esse nome técnico é um nome interno do atributo, tá? Que normalmente a gente recomenda preencher esse nome técnico parecido com o nome interno que foi definido para o atributo, mas sem espaços, tá? Então vou colocar assim, olha, classificação underline ABC underline cliente. Esse nome técnico ele é importante se eu quiser, por exemplo, chamar esse atributo aqui num layout de documento que eu estou criando no sistema. É através desse nome técnico que eu vou conseguir chamar esse atributo para um layout. Aqui no campo posição eu posso definir a posição do atributo na tela, tá? Então esse campo existe para que eu possa ordenar a apresentação dos atributos de pessoa na tela, lá naquela aba atributos no cadastro de pessoas, tá? Eu não sei aqui quais são as posições que eu já defini aqui para os atributos relacionados à categoria cliente, tá? Mas eu vou colocar aqui a posição 10, por exemplo, tá? Então aqui você define um campo numérico, tá? Define uma posição aqui, um número para essa posição. Explicações, campo texto livre, para você explicar o que significa esse atributo. Vou voltar um pouquinho aqui para o nosso artigo, a gente cobriu todos os campos aqui, tá? Não tem nada diferente do que eu já falei para vocês aqui nessa tabela. Voltando aqui para o sistema, insira as opções para o atributo. Então esse quadro aqui ele só é exibido quando eu escolho o formato lista para o atributo. E aí ele existe para que eu insira as opções que eu desejo que apareçam nesse campo, lá na tela. Então vou colocar aqui a minha primeira opção como A, e vou clicar aqui em inserir. Depois eu vou colocar aqui a opção B, inserir. E vou colocar a opção C, inserir. Ok? Então, esse atributo lá na tela ele vai ter 3 opções, A, B e C. E por fim, aqui no quadro categoria da pessoa, eu escolho em quais categorias de pessoa que eu desejo disponibilizar esse atributo. Tá? Então, esse aqui é um atributo que eu criei tendo como foco a categoria cliente. Então, eu vou vincular esse atributo aqui com a categoria cliente. Mas nada impede de eu ter um atributo que possa ser utilizado em mais de uma categoria. Tá? Eu poderia ter, por exemplo, um atributo data
da fundação da empresa, que eu poderia vincular esse atributo com as minhas categorias de pessoa, cliente, fornecedor, representante, prospectado, transportador, tá? Com mais de uma categoria de pessoa, e aquele atributo ele apareceria lá no cadastro pessoa para todas as pessoas com essas categorias que eu citei. Eu vou salvar aqui para criar o nosso atributo de pessoa. Criei o atributo de pessoa, estou vendo ele aqui, olha, classificação ABC do cliente, formato lista, posição 10, categoria cliente, preenchimento obrigatório, e está ativo. Voltando aqui para o nosso artigo, aqui a gente tem uma parte que explica aquele quadro, insira opções para o atributo, que eu já expliquei, e temos uma seção explicando o vínculo do atributo de pessoa com as categorias de pessoa. Eu também já expliquei isso. Então, avançando um pouquinho mais, como editar, excluir e inativar um atributo de pessoa no sistema. Antes de avançar aqui para essa parte, eu vou mostrar, né, lá no cadastro de pessoas, que esse atributo de pessoa aqui que a gente acabou de criar, ele está disponível lá, né? Então eu vou lá no cadastro de pessoas, eu vou simular aqui a criação de uma nova pessoa. Tá, aqui na aba categoria eu vou marcar aqui a categoria cliente, e se eu vier aqui na aba atributos, eu estou vendo agora aqui, além de todos os atributos de pessoa que eu já tinha cadastrado no sistema, eu estou vendo um novo atributo de pessoa aqui que eu acabei de cadastrar, classificação ABC do cliente, com as opções A, B e C, que foram as opções que eu cadastrei, né? E repara que esse atributo ele está com um fundo amarelo, né? Por que ele está com fundo amarelo? Porque eu defini esse atributo com um preenchimento obrigatório, tá? Então agora, para eu salvar, né, o cadastro de uma pessoa na categoria cliente, eu vou ser forçado a selecionar uma opção aqui nesse atributo classificação ABC do cliente. Ok? Voltando agora para a tela de atributos de pessoa, para falar aí sobre a manutenção dos atributos. Então, a manutenção dos atributos de pessoa no sistema, ela segue o padrão, tá, de todas as outras telas do sistema. Ela pode ser feita através dos submenus editar e excluir. Então, atributos de pessoa com pelo menos um registro vinculado não podem ser excluídos, apenas inativados. E para inativar um atributo de pessoa, basta digitar o atributo de marcar o campo ativo. Então, voltando aqui para a nossa base de treinamento, para editar, eu clico aqui no atributo de pessoa que eu quero editar e seleciono o submenu editar. Para excluir, clico aqui no submenu excluir. Tá? Se estiver vinculado com uma pessoa, esse atributo aqui, eu não vou conseguir excluir, apenas inativar. Vamos simular aqui a edição desse atributo. Então, imagina que eu queira editar esse atributo aqui e não quero mais que ele tenha preenchimento obrigatório. Então, eu vou desmarcar aqui o campo preenchimento obrigatório. Eu vou imaginar que eu quero adicionar mais uma opção aqui, tá? Eu vou inserir a opção D aqui agora, tá? Editando o atributo. Adicionei mais uma opção aqui. E vou imaginar que eu também não quero agora que ele fique mais ativo, tá? Então, para inativar é só eu desmarcar aqui o campo ativo desse atributo, salvar. É dessa forma que eu consigo editar um atributo de pessoa no cliente. Perceba agora que esse atributo está com preenchimento obrigatório não e está com ativo não, tá? Então quer dizer que ele, a partir desse momento, ele está inativo no sistema.